Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vamos falar e refletirmos sobre a política em todos os âmbitos da sociedade. Primeiramente, devemos compreender o que é política. Política. Política é a arte de governar tanto no setor público quanto no privado, seja uma cidade, estado, país, empresa ou até mesmo uma família. Política. Política é a atividade da governança, do Estado e das relações de poder e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O conceito de política tem origem no grego politikos, uma derivação de polis que significa cidade, e tikos, que se refere ao bem comum. O significado de política está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos e sua administração. A política é a atividade própria da cidade, refere-se às relações humanas em um espaço comum, dividido e negociado entre os indivíduos. Já o sistema político é uma forma de organização e governo que engloba instituições políticas que compõem um Estado. Monarquia e república são os sistemas políticos tradicionais. Dentro de cada um desses sistemas podem ainda haver variações significativas ao nível da organização. Por exemplo, o Brasil é uma república presidencialista, enquanto Portugal é uma república parlamentarista. O termo também pode ser utilizado como referência a um conjunto de regras ou normas de um determinado grupo e a forma de relacionamento entre pessoas para atingir um objetivo em comum. Assim, a política de uma empresa, por exemplo, são regras implícitas definidas pela sua visão, missão, valores e compromissos com os clientes. A origem da política. O surgimento da política ocorreu na Grécia Antiga, quando se percebeu a necessidade da criação de regras de funcionamento e de organização das cidades gregas, polis. O primeiro registro deste tipo de organização política aconteceu na cidade de Atenas e este sistema ficou conhecido como democracia ateniense. Os cidadãos passam a ser responsáveis pela administração da cidade, dando origem ao espaço público, ao espaço comum. Foi o filósofo grego Aristóteles que iniciou a reflexão sobre a política a partir de seus estudos sobre as formas de governo e o funcionamento das cidades gregas. De acordo com Aristóteles, os seres humanos são animais políticos, ou seja, são determinados pela natureza a viver em sociedade e organizar as formas para essa convivência. Para ele, a cidade é anterior aos indivíduos. Aquele que por escolha resolve viver fora da sociedade, nega a sua própria natureza, é superior ou inferior aos seres humanos, um deus ou uma fera. O que é ciência política? A ciência política estuda o funcionamento e a estrutura de uma sociedade, de um Estado e das instituições políticas. Também tem como objeto de estudo as relações de poder entre os sujeitos, as formas de organização de um Estado. Assim, a ciência política trata das formas de atuação na sociedade em relação à cidadania e à justiça. É responsável pelo estudo da influência dos fenômenos políticos e sociais sobre uma determinada sociedade, sobre os comportamentos e as relações sociais. Os estudos na área das ciências políticas se relacionam com diversas outras áreas de estudo, como história, antropologia, sociologia, filosofia, economia e direito. O que são os partidos políticos? Os partidos políticos são formados por grupos de pessoas que se reúnem por terem interesses, princípios, objetivos e ideologias em comum. Assim, a função de um partido é representar um determinado tipo de pensamento sobre valores políticos. A existência dos partidos é fundamental como forma de acesso aos cargos públicos nas eleições, para representar suas ideias durante a ocupação de mandatos políticos. A existência dos partidos também serve ao interesse de garantir a representatividade de diferentes ideias dentro de um sistema político democrático. O que são políticas públicas? Políticas públicas consistem em ações tomadas pelo Estado que têm como objetivo atender os diversos setores da sociedade civil. Para isso, criam-se e fiscalizam os direitos que devem ser garantidos aos cidadãos de um país. Essas políticas são executadas muitas vezes juntamente e com o apoio de ONGs, organizações não governamentais, ou empresas privadas. Quanto aos seus tipos, as políticas públicas podem ser distributivas, redistributivas, regulatórias. Podem ser executadas, por exemplo, como oferecimento de serviços ou concessão de benefícios sociais para uma parcela da população. As políticas públicas podem existir em vários setores, como na área industrial, institucional, agrícola, educacional, de saúde e de assistência e inclusão social. O que é uma política monetária?
A política monetária consiste em um conjunto de medidas que são adotadas pelas autoridades econômicas, como os governos e o Banco Central, para evitar que a moeda de um país seja uma fonte de desequilíbrios. O objetivo é proporcionar uma situação de referência e enquadramento às forças econômicas. No Brasil, a política monetária é gerida pelo Banco Central do Brasil, Bacen. A política monetária controla diversas questões, como a quantidade de moeda que circula no país, os créditos e a variação das taxas de juros. A política monetária utiliza como uma das suas ferramentas principais o controle sobre a quantidade de oferta da moeda nacional. Existem dois tipos de políticas monetárias, expansionista e contracionista. Na expansionista, a diminuição de juros e o aumento da oferta da moeda nacional. Já na política contracionista acontece o oposto, aumento dos juros e a diminuição da oferta de moeda. Artigo de Pedro Menezes. Licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, FPSEU. Vivemos e respiramos política em nosso dia a dia administrando as finanças familiares e suas regras internas de convivências. Infelizmente a pública em si não tem funcionado a contento para que possa atender às demandas da sociedade. Vemos a sociedade gemer e clamar por justiça social, o cidadão clama por atendimento humanizado nos postos e hospitais públicos, exigem escolas mais estruturadas com uma educação eficaz e que venha formar cidadãos profissionalizados e capacitados em faculdades e cursos técnicos oferecidos pelo Estado, para poder conduzir e gerir suas famílias com mais tranquilidade. É preciso que a política promova bem-estar às famílias e proteção, condicionando ao cidadão o direito à moradia, segurança e acesso à saúde de qualidade, através de um bom atendimento em uma instituição pública de saúde, que o cidadão possa ter orgulho em poder pagar seus impostos e vê-los revertidos em benefícios para toda a sociedade e que acabe toda a roubalheira aos cofres públicos através de bons gestores à frente dos destinos políticos no âmbito municipal, estadual e federal do país e que haja punições pesadas para quem pratique atos de corrupção ao gerir o dinheiro público. Que seja criado leis efetivas e protetivas ao cidadão e que a ordem e o progresso aconteça de fato para os cidadãos e não continue essa mesmice de sempre. Chega o período eleitoral, aparece sempre um super-herói com as mesmas promessas que o país vai ser uma maravilha e que vai acabar a roubalheira e a corrupção, mas é sempre mais do mesmo. Só pensam em si mesmos ganhando altos salários e mais botando no dinheiro público e deixando toda a sociedade à mercê da própria sorte. À espera de dias melhores que nunca chega. Mas vamos esperar que possamos ter serenidade, consciência e sabedoria ao escolher os próximos gestores, que sejam dignos e honestos para dirigir e governar com justiça nosso país. Se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos neste canal. E até a próxima!